Hoje, quando a gente ouve falar em Pitágoras, a gente costuma pensar diretamente no Teorema de Pitágoras, né? Que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. E a gente geralmente associa, de fato, Pitágoras, né? Esse nome, essa figura histórica, principalmente à matemática. Às vezes também à filosofia, como uma espécie de primeiro pensador racional ali, da Grécia Antiga, que rompeu as barreiras da mitologia, da superstição, alguma coisa desse tipo. Mas nesse vídeo eu queria mostrar para vocês alguns textos antigos que falam de Pitágoras, para mostrar como é que essa história é muito mais complicada e muito mais estranha, né, do que a gente concede hoje. Então, primeiro de tudo, né, Pitágoras teria vivido ali por volta do século 6 a.C. e até o século 1 a.C., ou seja, num espaço de 500 anos, ninguém fala de Pitágoras relacionando o seu nome a nenhuma descoberta na geometria. As pessoas, geralmente na antiguidade, se referiam a Pitágoras, né? Principalmente, por exemplo, Aristóteles, Platão, falam de Pitágoras nos seus textos, atribuindo outras coisas a Pitágoras. Por exemplo, a doutrina da transmigração das almas, ou seja, né, o metempsicose, como é também chamado essa ideia, que é que as almas, né, das pessoas, quando as pessoas morrem, passa para outro receptáculo físico, né? Reencarna, seja em outras pessoas ou animais ou planetas. Tem várias versões, né, dessa ideia de transmigração das almas atribuída a Pitágoras. Outra ideia muito comumente associada a Pitágoras é a ideia de que a Terra é uma estrela, na verdade, e ela é um astro, né, e ela gira em torno de um fogo central, que mais tarde, né, no século XVI e tal, as pessoas vão associar principalmente ao Sol e à ideia do heliocentrismo. Outra coisa atribuída a Pitágoras, dessa vez por autores cristãos, é que Pitágoras e os pitagóricos performavam ali exorcismos e ressurreições de pessoas recorrendo a poderes diabólicos, né? Enfim, então existe uma série de textos antigos sobre Pitágoras que não tem nada a ver com geometria, mas o primeiro texto que fala sobre essa relação de Pitágoras ter descoberto algo em geometria é um texto de Cícero, né, um autor romano que escreveu no século I a.C., um livro chamado Sobre a Natureza dos Deuses, né, De Natura Deorum. Esse texto discute ali a questão dos sacrifícios, né, a importância da realização de sacrifícios no contexto da religião romana. E a certa altura do texto, Cícero diz o seguinte, né? Embora Pitágoras, ao descobrir algo novo na geometria, tenha sacrificado um boi às musas, mas eu não acredito nisso. Esse texto, Cícero está discutindo se realizar sacrifícios é algo que pode levar alguém a alcançar sabedoria ou se os sacrifícios simplesmente concedem sorte, né? Fortuna, o favor mais genérico dos deuses aos homens, né? À humanidade. E Cícero tende a dizer que, na verdade, a sabedoria se consegue por esforço próprio e não por uma dádiva divina. Mas ele diz, então, no meio dessa discussão, ele traz essa frase sobre Pitágoras, dizendo que dizem por aí que Pitágoras teria descoberto algo novo na geometria e, ao fazer isso, ele sacrificou um boi às musas, né? Então, essa é a primeira coisa já estranha dessa história, que é que a gente não costuma associar práticas como essas, né, de sacrifícios de animais a entidades espirituais, assim, sei lá, né, as musas, no caso aqui, da religião grega, a Pitágoras ou a matemática ou nada disso, né? E também é interessante notar que Cícero não especifica o que foi descoberto aí na geometria por Pitágoras. 100 anos depois, mais ou menos, 150 anos depois, um outro autor, que é Plutarco, vai trazer essa história novamente num livro sobre viver de acordo com Epicuro, né? Sobre a filosofia de Epicuro como um modo de vida. Não é um livro didático de matemática, né? Mas Plutarco vai dizer nesse livro o seguinte: Pitágoras queimou sacrificialmente um boi pelo seu diagrama, como diz Apolodoro. E a gente não sabe que Apolodoro que é esse. Aí cita Apolodoro, né? Quando Pitágoras encontrou a venerada inscrição, ele a celebrou com um radiante sacrifício de boi. E aí fecha a citação do Apolodoro. E Plutarco comenta, né? Seja sobre a hipotenusa se igualar em potência a seus periféricos, seja sobre o problema da área da parábola, né? Então Plutarco traz também algum autor
que falava sobre Pitágoras ter queimado um boi por ter descoberto algo em geometria. Não é especificado novamente, mas Plutarco dá duas sugestões, né? Que pode ser o fato da hipotenusa se igualar em potência a seus periféricos, que seria o teorema de Pitágoras atual, né? Ou então algo relacionado ao cálculo da área de uma parábola. E aí a gente pode avançar mais agora para os anos 300 ali depois de Cristo, ou seja, a gente já está em mais ou menos 900 anos depois que Pitágoras teria vivido. E Porfírio, que é um autor que escreveu um livro chamado A Vida de Pitágoras, vai dizer o seguinte na seção 36 desse livro. Sacrificando aos deuses, ele, Pitágoras, foi perfeito, propiciando os deuses com cevada e bolo e incenso e mirra, mas raramente com coisas vivas, exceto com aves e as partes mais tenras de leitões. Certa vez ele sacrificou um boi feito de farinha, segundo dizem os relatos mais precisos, após ter descoberto que no triângulo retângulo a hipotenusa equivale em potência a seus periféricos. Então agora finalmente Porfírio precisa, qual teria sido a descoberta de Pitágoras, se é que a gente pode confiar nesse testemunho aí de quase 900 anos depois da coisa ter acontecido. E não só especifica a questão do teorema, mas ele faz uma especificação quanto ao sacrifício ali, que é que Pitágoras sacrificou um boi feito de farinha, nem mesmo um boi. Outros textos anteriores dizem que Pitágoras sacrificou uma hecatombe, ou seja, 100 bois. Mas aqui Porfírio diz que não, que na verdade Pitágoras raramente oferecia coisas vivas aos deuses e que o boi que ele ofereceu foi na verdade um boi feito de farinha. Qual que é a ideia aqui? É que segundo Porfírio e vários outros autores da antiguidade, Pitágoras, justamente por essa ideia da transmigração das almas, de que as almas migram de formas de vida ao longo do tempo, e como elas podem ir para animais, se você matar um animal, você corre o risco de estar matando um parente próximo, um amigo. Tem até uma lenda que Xenófanes, que é outro autor, conta sobre Pitágoras, que é que certa vez Pitágoras teria visto uma pessoa batendo, espancando um filhotinho de cachorro. E aí Pitágoras prontamente interveio na situação, clamando para que aquela pessoa parasse de fazer aquilo, porque ele tinha reconhecido no choro do cachorro a voz de um antigo amigo. Então, por isso, Pitágoras teria ensinado as pessoas a não matarem animais, nem mesmo em situações de sacrifício, nem mesmo em situações alimentares. E por isso, os cultos pitagóricos da antiguidade, em geral, as pessoas esperava-se que os adeptos fossem vegetarianos, E daí seria um tanto contraditória essa ideia de que Pitágoras tenha sacrificado um boi por causa dessa descoberta geométrica. E para aprofundar ainda mais essa estranheza, sobre a memória de Pitágoras antiga, eu poderia continuar citando aqui Porfírio, que dizia que Pitágoras não só ofereceu um boi de farinha aos deuses, como também que Pitágoras tinha uma coxa de ouro, uma das coxas da sua perna mesmo, era de ouro, que era uma evidência de que ele descendia do deus Apolo. Porfírio diz também que Pitágoras tinha a capacidade de prever terremotos e acalmar tempestades e várias outras coisas. E ele fecha a descrição dessas capacidades semidivinas de Pitágoras com a seguinte citação: de Pitágoras, muitas outras coisas mais maravilhosas e divinas são unanimemente relatadas, de modo que nós não hesitamos em dizer que a homem algum foram atribuídas coisas mais excelentes. Então Porfírio realmente coloca Pitágoras como uma espécie de maior dos heróis, maior dos seres humanos que já caminharam sobre a Terra, e nós estamos aqui num contexto já depois de Cristo, E Porfírio tinha contato com muitos cristãos e lideranças cristãs, entrava frequentemente em polêmica com essas figuras, então não estranha também que autores cristãos da antiguidade tenham tido grande hostilidade a Pitágoras e aos pitagóricos. Pitágoras, de certa forma, era um concorrente de Jesus, como o grande exemplo moral, como grande manifestação divina sobre a Terra, coisas desse tipo. E eu acho que aqui já deu para ter uma noção de como que a memória sobre Pitágoras na antiguidade era muito diferente da memória que a gente tem de Pitágoras hoje, como um ícone da razão sem superstição, ou como um ícone da matemática, do pensamento analítico apenas, desvinculado de qualquer outra coisa religiosa, cultural, do contexto da Grécia Antiga. Então, enfim, como eu disse num vídeo recente aqui no canal sobre a ideia de Idade Média e Idade das Trevas,
de certa forma, cada presente tem o seu próprio passado, né? A forma como em cada momento histórico as pessoas olham para um determinado outro momento histórico é sempre diferente, né? O Pitágoras que Cícero via é diferente do Pitágoras que um professor de matemática hoje vê. E além disso é interessante perceber como é que a forma como a gente organiza o conhecimento humano e a realidade, né? A forma como a gente relaciona coisas, né? E diz que elas combinam e outras que não combinam, e faz essas associações, coloca as coisas em caixinhas, etc. Como é que isso também é diferente, é uma característica de cada presente, né? Em cada momento histórico as pessoas fazem esse exercício de organizar a realidade e o conhecimento de formas diferentes. Então, se hoje para nós demonstrar um teorema geométrico e sacrificar um boi às musas é uma coisa totalmente incompatível ou que não tem relação nenhuma, na antiguidade isso podia fazer todo sentido, né? E para os cultos pitagóricos, por exemplo, geometria, vegetarianismo e reencarnação estavam todas na mesma caixinha, né? Mas é isso, né? As referências consultadas para esse vídeo, para quem quiser se aprofundar na discussão, como sempre, estão aí na descrição do vídeo. Não deixem de colocar também seus comentários aí embaixo, seus pensamentos, suas opiniões. Muito obrigado por assistir e até o próximo.